Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que eles conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando eles falaram pelo caminho e nos explicavam as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir com pão. Palavra da salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que puderem, podem acreditar. Antes de adentrar nesse Evangelho, alguns elementos são importantes para nós destacarmos aqui. Primeiro, uma pergunta a vocês: esses 2 que estão indo para Emaús, eles pertencem ao grupo dos 12? Sim ou não? Sim ou não? É alguém que não?
Quem acha que sim, levanta a mão. Então não prestaram atenção no Evangelho. Porque quando eles voltaram, encontraram os 11. Por que são 11? Porque Judas Iscariote havia suicidado, né? Morreu. Por isso que tem 11. Então esses 2 não são do grupo que Jesus havia escolhido. Então esses 2 já são discípulos dos discípulos. Alguém já foi evangelizado, mas há algo incompleto ainda na vida dele. Não só na vida dele, como também quem está ouvindo aí, faz a sua leitura diária da Sagrada Escritura, não só quem não pertence aos 12, mas é discípulo também, já convidado assim, a participar desse grupo de Jesus, eles também são impregnados daquilo que os outros estão impregnados. Primeiro, os outros 11 se dispersaram também quando Jesus morreu, foi crucificado. Se dispersaram. Porque quando Maria Madalena corre para dar a notícia que o túmulo está vazio, ela apenas encontrou 2, Pedro e João. Então os discípulos estão dispersos. Se eles estão dispersos, os 11 que estiveram intensamente com Jesus, e dirá aos outros. E olha bem, eles não se afastaram tanto, porque conseguiram reunir ali os 11 discípulos. Mas esses 2, bem como muitos outros, eles caminharam muito, andaram quase quantos quilômetros? 11 quilômetros. Da conta aqui, né? Ou a caminhada da ressurreição, por exemplo, que saiu da Penha até São Miguel, são 13 quilômetros. Então é uma boa pernada. Mas, se muitas vezes, olha isso, eu quero que vocês comecem a captar. Se nós, muitas vezes, somos incapazes, eu digo incapazes, não por capacidade, mas de estarmos em 2 lugares ao mesmo tempo, estamos de pressa ao encontro das pessoas. Se nós somos incapazes de congregar todas as pessoas, Jesus assim o faz. Então aquele papel que eu não consigo fazer, então Jesus consegue fazer. Ele faz. Ou seja, se esses 2, eles foram convidados pelos apóstolos, é sinal de que eles apresentaram Jesus para eles. Certo? Apresentaram Jesus. E quem é que vai fazer a obra? Jesus é quem vai fazer a obra. Jesus é quem vai tocar no coração de cada um deles. E olha que coisa interessante mais ainda nesse evangelho. Chamava-se Cleófas. A palavra Cleófas, ela tem a mesma raiz, ou a mesma origem da palavra Cefa. E a palavra Cefa, do hebraico, quer dizer cabeça. Cabeça. Cleófas, cabeça. Para nós estarmos na presença de Jesus, não basta apenas ter cabeça. E o que está contido na cabeça? O cérebro. E o cérebro é o que faz a gente raciocinar, pensar. E quando nós só vivemos na
vocês, na razão, e a ciência, ela é razão pura. A ciência é razão pura. Para a ciência, para a razão, Deus existe? Sim ou não? Não. Porque Deus não é algo materializado. Para a razão, para a ciência, pode alguém ressuscitar dos mortos? Não. Para a ciência, alguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Então, Cleópatra é alguém que começa a falar, ele vai relatando. Você é o único coraceiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. E Jesus pergunta, mas o que foi? Jesus se mostrou como alguém forte, como alguém que iria tirar, portanto, Israel das mãos dos romanos, da dominação, mas ele morreu. E já faz 3 dias que está morto. Por isso que a gente saiu fora, porque se mataram a ele, e virá quem estava seguindo ele. E Jesus começa a falar, desde Moisés. Então Jesus começa a dizer, não, talvez, quando Jesus começa a falar da Sagrada Escritura, Jesus está falando de um outro elemento, que não seja a razão, mas seja a fé. Começou por Moisés. Moisés, se for olhar para a ciência, olhar para Moisés, seria como o mar dele se abrir pela ciência? Não. Seria como alguém sobreviver no deserto nadando 40 anos? Seria como alguém ser picado por serpente e bastar olhar para uma serpente de bronze e segurar? Não. E assim foi falando de todos os prodígios de Deus. Se Deus fez tudo isso, como é então que aquilo que Jesus havia prometido não pode acontecer? Existe um elemento chamado fé. E Jesus finge que vai mais adiante, mas eles vão dizer, fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. E é interessante que, nesses dias da Páscoa, nós vamos ver, até na vigília pascal, quando nós acendemos o círio pascal, as trevas se dissipam, a luz resplandece. Então pedir, talvez até inconscientemente, pedir que a luz, que é Jesus, fique, é para que cesse medo, para que cesse toda dúvida, para que cesse toda incredulidade. E a incredulidade, ela vai cessar a partir do momento em que Jesus parte o pão. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Isso é o meu sangue que é dado por vós. Na Eucaristia, ou seja, na partilha do pão, os olhos deles se abrem. Mas não os olhos físicos, mas os olhos da fé. Não basta apenas a catequese, mas é necessário experimentar aquilo que está falando, aquilo que está propondo. De nada adianta eu estar aqui falando, talvez tenha gente que esteja aqui só de corpo, mas o espírito está a 11 quilômetros daqui. Não basta estarmos aqui, mas nós temos que experimentar isso que Deus tem para cada um de nós.
E quando eles reconhecem Jesus ao partir o pão, o outro vai dizer, então o seu outro não é mais o César, o Cleópatra, o outro, não se diz o nome, mas ele vai dizer, não havia o nosso coração enquanto ele falava conosco. Quando nós falamos de presença do Espírito Santo, nós colocamos a mão aonde? Gente, onde eles colocam? No coração. E até quando nós somos batizados, nós somos ungidos aqui no peito, dizendo Cristo Salvador penetra em sua vida como ele olha no nosso peito. Então não havia o nosso peito, ou seja, onde é a presença do quê? Do Espírito. Então o que é do Espírito? A presença da nossa fé. A fé que é alimentada pela palavra, pelo anúncio que Jesus faz, e a fé que é alimentada pela Eucaristia, faz o nosso coração arder. E alguém pode perguntar, então, a fé e a razão, elas não podem juntar? Pode ou não pode? Devem juntar. Por quê? Porque eles usaram da razão tudo aquilo que Jesus havia falado. Enquanto nós só temos ou só somos racionais, muitas coisas nós não vamos compreender. Vamos seguir o caminho, como se nada tivesse acontecido. Porém, quando eu uso do meu raciocínio, ou seja, da razão, juntando com a fé, não é uma fé, não vai ser mais uma fé rasa, uma fé sem raiz, uma fé infundada. Mas quando eu junto razão e fé, aí sim é bem alicerçado. E qualquer pessoa pode dizer para mim, alguém pode chegar para nós e dizer, Deus não existe. Deus não existe. Eu vou brigar com essa pessoa? Não. Eu não vou brigar com essa pessoa. Por quê? Porque a experiência de Deus, somente eu tive. E eu sei o que é Deus para mim. Então, por isso, eu não vou discutir com alguma pessoa, com qualquer pessoa. Quando alguém vem dizer para nós, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, eu devo discutir com essa pessoa? Não, porque a minha experiência com o ressuscitado. E ele nunca vai compreender. Olha, aqui pode ter muitas pessoas que tenham tido uma experiência de Deus. Cada um pode ter aqui palavras que essa experiência com Deus, eu posso falar da experiência da Maria dela, a experiência dela, cada um pode falar da sua experiência de Deus. Eu posso olhar para a experiência da Dona Maria e eu vou dizer assim, nossa, posso dizer, ou pensar, tem algumas coisas aí que são fantasiosas, que eu acho que não existiu. Mas eu posso penetrar no coração dela? Não. Porque foi ela quem sentiu essa experiência. E é isso que os discípulos de Maús, eles sentiram e voltaram apressadamente para os outros. E quando chegou junto aos outros, testemunharam. E também ouviram o testemunho dos outros. Aí a importância de nós estarmos reunidos. Alguém pode ter uma experiência de Deus e dizer, olha, eu tive uma experiência de Deus
e vou ficar caladinho. Fico calado e guardo isso só para mim. É correto? Não. A experiência de Deus, toda a experiência que nós temos de Deus, ela tem que ser partilhada para as outras pessoas. Para quê? Para que elas se abram a essa perspectiva da graça. E alguém pode despertar dizendo assim: olha, se Deus operou na vida daquela pessoa, Deus vai operar também na minha vida. Se Deus fez isso com tal pessoa, Deus também vai fazer comigo. Ele vai operar na minha vida. Agora, voltando lá no personagem, se você vem aqui, vamos pegar um elemento novo aqui da lista. Eu quero que fique claro também, para não sair daqui com dúvida, não sair daqui cheio de névoa. Alguém diz para você: olha, eu já tive, por exemplo, eu já tive a experiência do repouso do Espírito. E alguém pergunta: como que é isso aí? Eu não sei explicar. Eu sei que é, alguém vai dizer, é maravilhoso. Eu caí lá e quando eu levantei, algo novo aconteceu. E alguém tem o cérebro. O cérebro ouviu alguém falar do repouso do Espírito. E aí eu vou na fé, quero ver como que é isso aí. Eu não acredito. Eu não acredito. E vem. E até alguém pode ajudar. Olha, Renato, porque às vezes tem gente que vem igual o Paulo. No grupo. Fecha os olhos, mas ele fala, ele fechar os olhos, ele arrecada mais. E não inverte. Ou seja, porque não acredita. Mas quando eu uso do meu raciocínio, o que será que vai acontecer comigo? Mas eu mesmo tempo digo: Senhor, toca-me profundamente. Ou seja, pelo teu Espírito, e me coloco diante disso, a graça acontece. Por isso, caríssimos irmãos, nós estamos num tempo belíssimo, um tempo de Páscoa. E Jesus vai dizer para nós que Páscoa não é apenas um período. Páscoa não é apenas uma semana. Enquanto tiver um estoque de ovos de Páscoa na nossa casa. Quando acabar os ovos lá de cima do armário, acabou a Páscoa, porque acabaram os ovos. Não. Jesus vai dizer que Páscoa, a Sagrada Escritura vai dizer que Páscoa para nós é todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. E por isso que ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. Ou seja, a cada dia, a cada missa que eu participo, eu sou convidado a refletir, fazer meu coração arder e cada vez mais eu abraçar a fé e testemunhar para todas as pessoas. Cada missa eu devo ter um testemunho vivo da palavra de Deus em minha vida, do que Deus fez em minha vida. Temos falado nesses dias, até o Papa Francisco está nos pedindo na Evangelho de Gauss: deixar essa cara de velório. Como é que é cara de velório? Todo mundo já sabe, né? A gente já nem conhece de fundo. Você vai dar, você já chega com aquela cara de se alguém chora, você também chora. Nem conviveu com aquela pessoa.
Parece até o pessoal do pé na cobra, né? Tudo já planejado. Tem gente que até desmaia, nem conhece o grupo. É essa cara que o Papa está dizendo para denunciar. A cara de Delora. E agora, colocar uma cara de alegria. Mas não um sorriso amarelo, desses todos. Não. Demonstrar para as outras pessoas o quanto ele te dá vida nova. E vivem as. Tem pessoas, eu já celebro aqui missa por pura libertação, só que há 12 anos. 12 anos. E tem pessoas que não mudou um milímetro. Um milímetro. E pode estar aqui todos os dias, toda a vida, e não nos modificou. Por que será? Porque talvez não promoveu esse encontro com Deus. E todos nós temos autoridade para expulsar a tristeza, a desolação, a incredulidade do seu coração, da sua vida. E existem pessoas muito mais sofredoras que nós. Muito. E que estão com um sorriso estampado. O Fernando sempre dizendo para nós no seminário: a gente fica reclamando, não vou na festa, porque não tem sapato novo. E nós nos esquecemos de quem não tem o pé para calçar o sapato. Nós somos muito queixosos. E se Jesus ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, apareceu para João, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos de Emaús, Jesus também está hoje aparecendo para você e dizendo a você: joga essa tristeza fora, joga todos esses problemas fora e ressuscita hoje comigo para uma vida nova. Eu quero que você agora, nesse momento, sinta o seu coração arder e assim você vai tirando todo esse lixo, tudo aquilo que era velho. Só que eu sei que hoje estou falando demais, mas eu estava dizendo, acho que segunda-feira, de irmão que eu tivemos aqui, e ontem o Evangelho dizia isso. Maria Madalena, ela se encontrou, saiu do túmulo desesperada, e ela teve encontro com Jesus. Vamos ver se você se recorda do Evangelho. Mas ela pensou que aquele homem que ela encontrou fosse o jardineiro. Eu estava dizendo: você já viu quando um jardineiro passa na vida num jardim? Quando um jardineiro faz um trabalho de jardinagem, ou claro, né? Num jardim, o jardim fica destruído? Não. O jardim fica renovado. As folhas secas são podadas, os galhos quebrados são tirados, as ervas daninhas são tiradas, fica limpo. É esse encontro que Jesus quer promover conosco. Não importa se hoje nós estamos mudando Jesus, como jardineiro, é importante que nós confundamos Jesus com jardineiro. Porque aí você vai se colocar na presença dele e dizer assim: tira as folhas velhas, Senhor, as folhas amareladas, tira os galhos quebrados, tira a erva daninha, tira aquilo que deixou de interessar esse jardim, que é você.
Você hoje é um jardim. Deixe o jardineiro. E é Jesus. Tira a vida nova. Tira a tristeza do seu coração. Tira tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E joga fora. Vida nova. Ressuscita hoje. O demônio não tem domínio sobre você. O demônio não tem domínio sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração. Porque você é de Deus. E mesmo que você não tenha se consagrado a Deus, eu aqui, em nome do Senhor Jesus, pelas minhas faculdades sacerdotais, eu consagro todas as pessoas que estão aqui nessa igreja ao sacrifício do coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria. Eu consagro todas as pessoas que aqui estão, todas as suas famílias. Eu consagro as suas casas, pedindo que o sangue precioso do Deus vivo e verdadeiro seja derramado agora neste momento sobre todas as pessoas que estão aqui. Aleluia. E eu peço ao Senhor Jesus que todo galho quebrado, toda folha seca, toda tristeza